floridos aqui com o nosso Vida Melhor. Na verdade, o que a gente quer é dar esse toque especial na nossa casa, né? Na sua casa, mas sem gastar muito. E as flores, gente, elas podem valorizar o ambiente, elas levam alegria, né, Randall? Muito. Eu sou suspeita porque eu amo flor. Minha casa é toda florida, viu? Agora, tem algumas flores que precisam de cuidados especiais e outras que não vão bem de jeito nenhum em ambientes internos. Sim. Né? Um dos maiores erros cometidos e que as pessoas se frustram com planta é errar o local de colocar. Então, pega a planta de sol e coloca num ambiente sombreado e o contrário também. Mas uma dúvida um termo que gera muita dúvida são as plantas para meia sombra. Então, ou a pessoa pega e coloca, por exemplo, um antúrio embaixo de uma escada super escura, por achar que é sombra, e na verdade está judiando da planta, porque ela, apesar de ser uma planta que não gosta de sol na folha, ela precisa de claridade para conseguir produzir as suas flores em abundância. O lírio é a mesma coisa. Então, não achar que a planta é de sombra, mas é protegida do sol, mas um local bem iluminado que ela consiga ali receber a energia, literalmente, dos raios de sol para produzir flores em abundância e com saúde. É lindo. Aliás, que combinação linda, Você né? viu E dá essa para bacia? colocar no mesmo vaso lírio e antúrio. Deixa eu Olha mostrar que aqui. lindo. Elas não vão brigar. Ah, estão em vasos Elas separados. estão em vasos separados. Ah, elas estão Mas em vasos separados. eu já comentei que eu vou chegando na loja, eu vou montar no mesmo vaso, porque é uma composição bacana e sempre que você quiser colocar mais de uma planta, aqui nesse caso, é você se preocupar que elas tenham as mesmas necessidades de rega, de sol e não, né, de não nem tanto sol, para você não judiar nem de uma nem da outra. Então aqui é uma combinação ótima. As duas têm a mesma necessidade de água, gostam de um ambiente sem a luz do sol direta, então você consegue harmonizar de uma forma bacana. Perfeito. Isso é legal para quem vai fazer aquela floreira, né? Porque às vezes a gente mistura ali tudo, acha que tá bonito, colorido, e elas brigam entre elas. Essa violetinha, coisinha mais linda, ela gosta de sol, de sombra? Então, todas elas, vamos já aproveitar e falar de uma regra geral, que é um solzinho da manhã ou o sol da tarde em pequena quantidade faz bem para todas elas. Até para a orquídea, que é mais delicada, para a violeta, não deixar no sol dos horários mais fortes, tipo entre 9 e 3 da tarde, né, dependendo das regiões. Mas o sol é saudável para elas nessa dose pequenininha, de preferência de manhã. Então, a violeta, você pode até conseguir cultivar ela de uma maneira bacana no sol, mas normalmente também um ambiente bem claro, porque essas plantas, elas são cultivadas em estufa. Então, para elas chegarem para a gente assim, lindas, bombando de flor, elas tiveram um tratamento muito especial. Então, ela pode até na natureza você encontrar algumas espécies de meia sombra que estão bem no sol. Mas na parte comercial, a gente tem que meio respeitar esse histórico delas. Elas são mimadinhas, né? Exatamente isso, são mimadinhas. Dose certa de adubo, de água, a temperatura diminui lá fora, eles aumentam dentro da estufa. Então, é um tratamento muito VIP. E a gente não consegue reproduzir isso em casa. Então, a gente vai, se eu quiser colocar um antúrio no ambiente quase perto de uma varanda, eu vou caminhando aos poucos com ele. Eu deixo aqui na cozinha, depois eu ponho na sala perto da janela e vou... A cada mês eu posso andar um pouco com ele, mas nada radical para você não, Olha que não interessante. judiar. É muito gostoso receber o Randall Fidense, que é jardineiro e paisagista, porque ele tem uma visão muito carinhosa em relação às plantas e ele vai passando isso pra gente. Você vê que as plantas, elas... Bom, é um ser vivo, né, gente? Então, a gente tem que tratar com todo respeito mesmo. Aí você vê, vai caminhando com a planta para ela e se acostumando com a claridade, se acostumando com o sol. Que coisa mais linda. Vamos falar dessa planta aqui. Essa é a azaleia, ou mini azaleia. É uma versão também para a parte mais sombreada, que a azaleia comum, aquelas grandes que a gente vê, aquelas plantas bem grandonas no sol, comercialmente é conhecida como azaleia comum, e essas mini azaleias que são super coloridas, com muitas flores dobradas, são também para ambiente claro. O detalhe dela, começou a secar a florzinha, você vai lá e tira, faz o famoso beliscão. Aqui talvez não tenha nenhuma, mas é literalmente pegar a flor seca e tirar. Aí você estimula que a planta vá soltando mais botões e continue mais saudável e mais bonita. Detalhe da rega dela é evitar ao máximo molhar a flor. Né? Quando a gente fala de regar, se você não sabe como, preferencialmente vá na terra, no substrato e não na planta. Algumas, por exemplo, o antúrio e o lírio, num local muito seco, um tempo muito quente, você deve borrifar a água nas folhas, vai ajudar a planta a respirar melhor.
Mas no caso de outras flores mais delicadas, ou se você não souber, você não rega a planta e sim a terra, o substrato. A azaleia dura bem? Dura bastante. Dura bastante? Se você tiver esse cuidado, como você falou, do ser vivo e como a gente. Se a gente tomar só água, comer arroz e feijão, você vai ficar com o cabelo mais ou menos, o brilho ali da pele mais ou menos. Se você se alimentar melhor, com vitamina, com proteína, ou seja, nutrindo. A gente se nutre e também deve nutrir a planta. E a resposta dela também vai ser muito melhor. Uma vez que acabam as flores, ela floresce de novo ou Floresce não? de novo. Algumas têm uma pausa, como se fosse um descanso para ela. E outras continuam florescendo sempre. Uma coisa que gera muita dúvida, a gente vê muita orquídea, infelizmente, jogada em caçamba, jogada em lixo, porque as pessoas acham que quando a flor da orquídea seca, que a planta morreu. Não, né? Na verdade, é um ciclo. A gente tem que... uma visão que eu tenho, como se a flor fosse um presente pra gente, da planta. Então, quanto tempo será que ela ficou ali, trabalhando no seu interior, né, para nos dar o presente? Então, você vai ali cuidando dela. Secou a flor da orquídea, você pode cortar a haste, continuar cuidando com muito carinho, porque ela vai te presentear de novo, às vezes no ano que vem, mas ela vai te presentear com mais flor. Perfeito. Então, tem que sempre ficar atento aí, não é para jogar orquídea nenhuma fora. Aproveitando que você falou de cortar a haste, o Carlinhos, nosso câmera, ele tem uma roseira. É no quintal, Carlinhos? E aí ele queria saber sobre a poda da roseira, né? É uma rosa bonita. Quando que se poda, então, Ele tá sem áudio, ele tá falando que nasceu uma rosa bem bonita, ele quer saber se corta, se não corta, se demora quanto tempo para fazer isso. A rosa também. Começou a secar, você deve tirar ela, mas vamos supor que aqui fosse uma rosa. Eu jamais vou cortar aqui embaixo e tirar só ela. A gente vai cortar, vai contar os galinhos que saem por aqui e cortar mais no meio do caule. Isso estimula ela a soltar brotinhos novos com botões novos. Quando você corta aqui e deixa aquela pontinha, dali não nasce mais nada. Então, é o que a gente sempre fala do desperdício de energia e de nutrientes. A planta continua mandando lá para a ponta seiva, nutriente que não vai ser usado. E dali não rebrota. Tá, mas ele precisa cortar essa rosa enquanto ela tá vivona, bonita, ou só quando ela estiver secando? Então, aí são duas opções. Você pode cortar para colocar num arranjo, na água ou para presentear alguém. A gente sempre espera que ela comece a secar para daí tirar. Tá? Diferente da azaleia que você vai puxar só a florzinha aqui, ela dali mesmo já sai outras, a rosa não. Dali não sai. Então você conta 2 nozinhos de folha aqui, corta ali embaixo e isso estimula que ela rebrote ali por baixo. Como a orquídea, que a gente vai contar também, não vai só, deixou ali seca, tá com aquele galho comprido, larga lá, não. Não, você vai lá na base dela. Tem algumas vertentes que falam para você contar 2 gominhos ali da haste e cortar. A gente normalmente corta lá na base da planta mesmo. Tá, Aí ok. você libera ela para preparar o seu presente para o próximo ano. E a flor de maio. Olha que coisa mais linda, gente. É a flor deste mês. É a flor de maio. Eu fiquei contente de ver. Tem até ainda música dela, de tão linda que ela é. Fiquei contente de poder encaixar a minha vinda aqui com a flor de maio em maio. É uma cactácea também, ela é uma suculenta. Se você tocar aqui dela, você sente uma textura das suculentas mesmo. Então ela não precisa de muita água. Uma vez por semana, no máximo. E porque o excesso de água também mela, como se você tocasse na planta e esses galhos saíssem na sua mão. Então, cuidar da flor de maio como uma suculenta, com pouca água. É uma das poucas que ficam bonitas também à meia sombra, mas também tolera um ambiente com um pouco mais de sol. A gente tem histórias de clientes que têm flor de cera que era da avó, passou para a mãe e agora está com a pessoa. Então, é uma planta de muito longa vida se você cuidar o mínimo dela. Uau, que show, hein, gente? Aí tem essa planta aqui maravilhosa que tem uma folhinha, parece que tá dobrada. Olha isso, gente, é um caracolzinho, É um caracolzinho, é a columeia dobrada. Que planta é essa? Posso tirá-la daqui para ficar mais fácil para a gente mostrar? Olha que É uma coisa mais columeia, é uma fofa. família grande de plantas. Ah, É popularmente também chamada de flor batom, por causa desse tom vermelho do copinho dela. Tá dando pra- lindíssima. Olha, ela começa a soltar os copinhos, aí surge o botão e depois a parte da flor. A gente chama também, o apelido dela é banquete de beija-flor. Parece que a flor é anatômica para o bico do beija-flor entrar aqui, ele se alimentar e seguir viagem. E uma planta como essa atrai beija-flor? Bastante. Então é legal para colocar na varanda. Muito legal.
Também não vai deixar no sol pleno, pode colocar sol da manhã ou sol da tarde, mas com bastante claridade para estimular a produção de flores. Coisa mais linda. Agora é o seguinte, se você tem dúvidas, que nem o Carlinhos, estava com dúvida em relação à roseira dele, você manda agora, que eu volto aqui com o Randall para responder, tá bom? Segura aí 2 minutinhos. É no 11 9 50 45 18 40. Mas tem que ser rapidinho. Tô te esperando. Pode mandar a pergunta que o Randall já responde, tá? Já mandou sua pergunta? Pode perguntar. De samambaia, rosa. Não precisa ser de flor, não, tá, gente? Qualquer planta, porque ele sabe de tudo aqui. Quase. Já tem perguntas. Não, de planta você sabe, né? Bastante. Eu estudo bastante. Você estuda bastante. Você tem muitos anos de experiência também já, não tem? Desde criança, na verdade, né? Olha lá. Primeira pergunta é da Lua Barbosa. Lua, um beijo, minha lindona. Lua artesã. Ela diz assim, boa tarde, eu tinha uma orquídea dentro de casa e ouvi falar para pôr água de arroz nela. Fiz isso e ela morreu em 7 dias. Tá certo ou errado? Eu nunca usei. Eu já ouvi, já li em vários lugares essa receita, até como um hormônio de crescimento. Talvez o que tenha havido é errado a dose, porque até a vitamina, o adubo, tem a dose certa de usar. O excesso é bem prejudicial para a planta. Então, talvez nem tenha sido isso também a causa exata da morte da sua orquídea. Podem ser diversos fatores e esse, coincidentemente, aconteceu isso. Às vezes a gente, para pegar e transportar as plantas, a gente pode machucar ali por baixo, isso vai aparecer depois de 1 ou 2 meses. Ela começa com problema na raiz, vem vindo pelo caule, quando você enxerga, é uma coisa que aconteceu lá atrás e que está te mostrando agora, um tempo depois. Próxima pergunta da Ofélia do Jaraguá. Quero saber por que minha flor de maio não deu mais flor. Já tem 2 anos e a azaleia também não vão para frente. Então, normalmente, a gente vai regando as plantas e a água vai tirando nutriente da terra, então, ou do substrato. A planta pega muito disso para ela, mas a terra vai perdendo com o tempo. Então, muito importante fazer adubação com esses produtos, são específicos para a floração. Ele tem uma dose maior, às vezes é de fósforo, que é o NPK, a letrinha do meio tem que ser sempre maior, tipo um 4, 14, 8, que são os adubos bem conhecidos para quem gosta de flor. Então você deve fazer adubação. Algumas, você pode tentar uma poda também, uma poda mais drástica, assim, para que ela cresça com mais vigor e volte a trazer os seus presentes, os botões de flor. Às vezes a terra mesmo está saturada e você precisa dar uma força para a sua plantinha. Tá, joia. Próxima pergunta, de Recife, da Maria do Carmo de Carmo. Ela diz, tem uma hortênsia, nunca colocou flor. Qual o tempo da poda? Comprei ela com flor azul, mas nunca mais brotou. A hortênsia é um mistério. A cor da flor dela depende da acidez do solo. Então eu posso comprar uma hortênsia azul num vasinho. Quando eu coloco no jardim da minha casa, ela pode mudar de cor, ela pode ficar rosa ou branca. Então esse é um fator. A época de poda é sempre... A dela não nasceu flor. Nunca deu, acho que ela deve ter comprado com flor, perdeu e não colocou mais. É difícil assim, sem a gente ver as condições que a planta está, é bem difícil de falar. Eu sempre bato na tecla da adubação, enriquecer o solo, mesmo você usando um fertilizante comprado, de garrafinha ou em pó, a cada 1 ou 2 anos coloca matéria orgânica, esterco de gado, esterco de galinha, que vende também embalagem já curtida, não tem cheiro nenhum, não precisa se preocupar, mas é importantíssimo você cuidar da parte de baixo, para ter o resultado em cima. Legal. Próxima pergunta da Tânia, do Embu das Artes. Como cuidar desta espécie de orquídeas amarelas? Pode ser dentro de casa, com bastante luz da janela? Dentro de casa, com o máximo de luz possível. Ela é até uma das poucas orquídeas que são resistentes a umas horinhas aí de sol, mas sem abusar. Então, todas elas que gostam de claridade, o mais perto da janela possível, você vai ter sucesso para plantar. E quem quiser colocar em árvore, que muita gente quer colocar na rua de casa, do condomínio, na árvore do quintal, sempre colocar, nunca expor a orquídea aqui no meio do tronco, onde bate mais sol. Então, se tiver um galho aqui em cima que faça sombra para cá, é aqui que a gente vai colocar, respeitando o gosto dela de não ficar o tempo todo exposta ao sol. Próxima pergunta, Carlinhos, boa para você também. Qual é a melhor época para podar rosa? É a Sueli de São João Evangelista. Olha, época... Na verdade, sempre que a planta está te pedindo aquilo, que ela está mais cansada. O outono e o inverno são uma época boa para podar em geral, porque as plantas elas estão, algumas em dormência, algumas começam a produzir menos flor.
Então, se tivesse que generalizar, outono e inverno é uma época boa para você fazer a poda. Olá, boa tarde. Meu nome é Isaltina, moro em Santos, amo esse programa, obrigada. Ela fala, gostaria de saber o que acontece com a flor de maio quando apodrecem os galhos e caem. Será excesso ou falta de rega? Normalmente é excesso. Se a base dele tá meio molhadinha, meio escura, é o que a gente acabou de falar, que é como se melasse a planta. Então você encharca muito e ela acaba, se você encosta na planta, ela solta o galhozinho na sua mão. Só que o detalhe é que você pode e deve tentar fazer muda com essa parte que solta da flor de maio. Você dispensa a parte que está podre ou com problema e o galinho que está saudável você enterra e fica ali na torcida para que ele rebrote e vire uma planta nova. Ah lá, que legal. E água uma vez por semana Uma vez por só? semana e quando tiver frio, pode até uma vez a cada 10 dias. E a gente fala bastante de tocar o substrato para saber se está úmido ou não. Não é só tocar, pode até colocar um pouco o dedo ali mais a fundo, porque às vezes na superfície, agora que está frio, pode estar úmido, mas lá por baixo talvez esteja seco. Então é olhar com mais atenção, mesmo mais carinho, para perceber a necessidade da sua planta. É verdade que a gente deve conversar com as plantas? Muita verdade, elas respondem muito bem a nossa conversa, as músicas mais suaves, músicas clássicas, elas gostam bastante. E elas respondem, sim, Ó. da maneira delas, mas elas respondem. Muito bem. Randall Fidêncio, ele tá no Vilanina Paisagismo e Flora, no Facebook, no Instagram é Vilanina Paisagismo, tem o canal no YouTube, Vilanina TV. Entra lá para acompanhar o Randall. Posso só finalizar falando um provérbio chinês que eu gosto bastante, Fala. de flor, que sempre fica um pouco de perfume nas mãos de quem oferece uma flor. Então, quem ganha fica bem, mas quem oferece também. Que lindo, sempre Aí eu fica ofereço- um pouco de perfume nas mãos de quem oferece uma flor. Ofereço para as pessoas que estão nos assistindo agora. Obrigada. Até a próxima, Randall. Bom, né? Lindo. Não é lindo demais? Eu fico apaixonada olhando essas flores, gente. Olha, a amarela, a pink, a rosa, a roxinha, a branca, a vermelha. Lindo, né? Lindo, lindo, lindo.